Opa, agora sim. Oi, pessoal, boa tarde. Sou o Telro Prestes, sou editor da revista Saúde, da editora Abril. Queria desejar uma boa tarde para vocês nesse segundo dia aqui do evento, do Todos Juntos contra o Câncer, um congresso que eu particularmente tenho muito carinho, porque além das grandes notícias que a gente acompanha aqui, é uma oportunidade, acho que, de interação entre diferentes áreas, muito bacana. Também quero agradecer muito ao AC Camargo por ter me convidado para moderar, para, na verdade, acompanhar essa aula que eu vou ter aqui com grandes especialistas de perto. Bom, então vamos lá. O tema dessa aula aqui vai ser a oncologia personalizada, né? Do começo ao fim do tratamento e até para o resto da vida. A gente vai ter alguns palestrantes aqui, eu já vou chamar eles logo para a mesa, aqui para cima, e aí cada um vai fazendo uma apresentação e no fim a gente tem um tempo para perguntas da plateia, então a gente vai ter essa dinâmica. Bom, então vamos lá. Queria começar então chamando a Maria Nirvana da Cruz Formiga. Ela é Head de Oncogenética do AC Camargo Cancer Center, tem especialização em cancerologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, mestrado em ciências e doutora em oncologia, ambos realizados na AC Camargo. Bem-vinda, doutora. Bom, a gente vai ter também aqui o Dr. Elano Carioca Freitas, ele é mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, especialização em cancerologia e clínica médica do Conselho Regional de Medicina do Ceará. Boa tarde, Dr. Elano. Temos também aqui a Ludmila Tomé Domingos Chinem, é mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Microbiologia e Imunologia na Universidade Federal de São Paulo, atualmente pesquisadora do AC Camargo em células e marcadores tumorais. E temos ainda aqui também o Dr. Jair Schmidt Filho, médico pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Tem especialização em transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas e é Head de Oncohematologia do AC Camargo Cancer Center. Obrigado, doutor. Bom, então vamos começar logo, né, gente? Vou chamar então a primeira palestrante aqui, a doutora Maria Nirvana da Cruz Formiga, que vai falar para a gente sobre aconselhamento genético. Por favor. Obrigada, Theo, obrigada aos organizadores do evento, a todos que estão aqui presentes. Nós vamos falar um pouco sobre o aconselhamento genético em câncer. O aconselhamento genético, ele faz parte do acompanhamento dos pacientes com síndromes genéticas de uma forma geral, mas como o tema da nossa apresentação e o intuito, o foco do nosso evento é tratamento e acompanhamento dos pacientes com câncer, a gente vai falar sobre aconselhamento genético em câncer. Para a gente entender um pouco como a plateia é bem diversificada, nós sabemos que as doenças genéticas de predisposição a câncer, as síndromes genéticas, elas são alterações em genes, em pequenas regiões do DNA, e essas alterações no código genético é que vão levar a um aumento de risco de câncer para aquele indivíduo que tem essa mutação, essa alteração do código genético. A gente sabe que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é formado por células e essas células, dentro de cada célula tem um núcleo e dentro do núcleo tem o DNA e na fita dupla de DNA, as regiões, os pedacinhos de DNA que codificam, que levam à tradução de uma proteína, que têm alguma função específica na célula, que são os genes. Então, é um pedacinho do DNA, onde tem essas letrinhas, aí, as bases, que pode estar trocado esse código genético e isso aumentar o risco de câncer. Nós sabemos que o câncer ele é uma doença genética, então, o paciente muitas vezes confunde, será que meu câncer é genético? Será que tem algum fundo genético, como poderia falar assim de uma forma mais leiga? Na verdade, todo o câncer é genético. Então, alguma célula, né, se a gente lembrar aqui, alguma dessas célulazinhas que formam os nossos tecidos, que formam os nossos órgãos, nas divisões celulares que acontecem durante a nossa vida e influenciado também pelos fatores ambientais diversos, por interações também, muitas vezes, de fatores ambientais já conhecidos, essa célula ela sofre uma mutação e, a partir de então, essa célula alterada, ela começa a se multiplicar de forma descontrolada e forma o tumor, que é o que a gente
conhece como essas mutações que se originaram só no tecido onde se originou o tumor. Então, o câncer, na verdade, na grande maioria das vezes, ele não é hereditário. Na grande maioria das vezes, são fatores ambientais, algumas vezes alterações genéticas de pequeno conhecimento, ainda que a gente chama de baixa penetrância, ou seja, que tem pouco impacto, aumenta um pouco o risco, que vão interagir esses fatores e levar ao aparecimento do câncer na grande maioria dos pacientes, das pessoas em geral. E um percentual que a gente fala, a literatura fala aí ao redor de 10%, variando um pouco para alguns subtipos de tumores, é que teriam uma predisposição genética, uma predisposição hereditária, que seriam os cânceres hereditários. Então, como eu mencionei para vocês, o câncer ele é genético. Então, alguma célulazinha do nosso corpo, ela sofre mutação, influenciada por fatores ambientais conhecidos ou não, pelo estilo de vida, fatores como radiação, infecções como HPV, vírus da hepatite, tabagismo, etilismo, ou às vezes não tem um fator ambiental tão claro, mas aquela célula começa a sofrer mutações durante as divisões celulares. Essas células com as mutações alteradas, essa célula alterada, cheia de mutações, ela não é corrigida, não é eliminada do organismo e começa a se multiplicar e forma o tumor, que isso é o que acontece no câncer esporádico. Já no câncer hereditário, as células do indivíduo, todas as células, desde que ele foi formado lá pelo espermatozoide, pelo óvulo, a célula já tem uma marquinha no DNA, já tem uma alteração, uma mutação, e isso vai facilitar que aconteçam as outras alterações, as outras mutações em um determinado tecido, em um determinado órgão, e formem um tumor. E essas heranças de predisposição a câncer, na grande maioria das vezes, elas são heranças que a gente chama, na genética, de autossômica dominante. Então, eu tenho uma mutação, dependendo de qual gene, de qual pedacinho do DNA que está alterado, o risco de desenvolver determinados cânceres, ele varia, então é o que a gente chama de penetrância, mas para a descendência, para os filhos, cada filho teria 50% de chance de herdar a mutação. Então, diferente das mutações do câncer esporádico, que elas estão só presentes nas células tumorais, a mutação da síndrome hereditária, ela está presente em todas as células, inclusive nos gametas, por isso que a prole e os filhos podem herdar aquela predisposição. E o câncer hereditário, se o indivíduo tem uma mutação de predisposição a câncer, ele tem um risco aumentado de determinados tumores em relação à população geral. E como a gente já mencionou, os filhos têm 50% de chance de herdar. E o importante do aconselhamento genético em oncologia é tentar identificar quem são esses indivíduos, quem são esses pacientes que podem ter um risco muito alto de ter câncer, e se já tiveram algum câncer, o risco de ter outros tumores, para poder oferecer um acompanhamento adequado, individualizado, de rastreamento, e também identificar naquela família quem são as outras pessoas que têm a mesma mutação, que estão em risco aumentado de desenvolver câncer, e provavelmente não estão sendo acompanhadas de forma adequada com exames para rastreamento e diagnóstico precoce. Então, como eu mencionei, em torno de 10%, um pouco mais para alguns tumores dos cânceres, são hereditários. Existe um grande percentual que é esporádico e um percentual em torno aí de 15%, 10% a 15%, que pode ser o que a gente chama de agrupamento familiar. São casos onde você vê um acúmulo de câncer, um número grande em algumas famílias, mas você não consegue identificar um fator genético conhecido ainda nos exames naqueles indivíduos para comprovar que está associada a uma síndrome hereditária. E com relação aos cânceres hereditários, as síndromes hereditárias de predisposição a câncer, falando dos cânceres mais conhecidos, mais relacionados a síndromes hereditárias, então, quando a gente fala em câncer hereditário, a gente lembra muito do câncer de mama, porque é um câncer, o câncer mais frequente aí na população feminina, depois do câncer de pele não melanoma, e em torno aí de
5 a 10%, algumas casuísticas chegam a 15% desses tumores, eles podem ser hereditários. Pensando na imensidão de pacientes que têm câncer de mama, provavelmente a gente não está identificando, não está diagnosticando essas 10% de pacientes que têm alguma mutação de predisposição a câncer. E para ovário, a gente tem uma estatística um pouco maior, que chega aí a 25% das pacientes, e hoje já é muito claro que pacientes com carcinoma de ovário, com tumor epitelial de ovário, todas elas têm indicação de aconselhamento genético e teste genético. Falando um pouco dos variados tipos de câncer aqui no Brasil, de acordo com as estatísticas do INCA, se a gente pensar, mesmo cânceres mais raros, como pâncreas, ou adenocarcinoma de endométrio, ou mesmo câncer de ovário, se a gente pensar no percentual de 10%, ou até ovário que chega a 25% dos casos novos, eles são hereditários, a gente também está subdiagnosticando muitas dessas pacientes com síndromes hereditárias, não só as pacientes com câncer de mama. E próstata também. Então, a gente hoje, vários estudos mostram que mesmo pacientes sem história familiar de câncer relevante, que chamaria a atenção do oncologista ou do urologista para encaminhar para aconselhamento genético, pacientes que têm câncer de próstata com características no anátomo patológico de maior agressividade, ou que já abrem o diagnóstico com um quadro mais avançado, tem uma grande chance de estar associado a alguma mutação, que a gente chama germinativa, né, mutação hereditária, em algum gene de predisposição a câncer. E quando encaminhar para a oncogenética? Então, se eu pensar que em torno aí de 10% ou até 25% dos tumores podem estar associados a síndromes hereditárias, quem é esse paciente que eu preciso encaminhar, tanto como médico, como profissional da saúde, uma vez que o tratamento oncológico ele é multidisciplinar, a fisioterapeuta, o enfermeiro, farmacêutico, quem tem contato com o paciente deve ficar muito atento, não só o médico, o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta, para tentar entender se a gente está deixando passar alguma suspeita de câncer hereditário em algum paciente, deixando de oferecer aí um aconselhamento genético e todo o aconselhamento pós-diagnóstico de uma síndrome. Então, pacientes que têm mais de um tumor primário, pacientes que têm diagnóstico de câncer numa idade mais precoce do que a população geral, ou seja, tem um câncer de mama jovem, abaixo de 45 anos, tem câncer de intestino, colo retal, abaixo de 50 anos, pacientes que têm tumores que são alguns subtipos mais característicos, que chamam mais atenção para alguma mutação hereditária, o câncer de mama triplo negativo, o câncer de mama em homem, o carcinoma medular de tireoide, ou carcinoma do córtex de adrenal, ou mesmo um paciente que tem um câncer e tem vários familiares que têm câncer. Então, esses sinais devem ser alertas para os profissionais da área de oncologia para encaminhar esse paciente para o aconselhamento genético. Não quer dizer que todos esses pacientes que são encaminhados, eles precisam fazer teste genético, mas merecem pelo menos uma avaliação inicial especializada na área de oncogenética. E o aconselhamento genético em câncer, de que ele vai consistir? Então, é um aconselhamento que não é uma consulta única, ou seja, uma consulta inicial que vai envolver o entendimento daquela família dos casos de câncer, as idades que os pacientes tiveram câncer, os tipos de câncer, onde a gente vai desenhar um heredograma, uma árvore genealógica, colocando os casos de câncer e as idades em que eles apareceram, para tentar entender se tem um padrão de herança. Às vezes o paciente tem vários familiares com câncer, mas quando a gente coloca no papel, quando a gente desenha aquela árvore da família, a gente observa que são todos casos acima de 60, 70 anos e muitas vezes tumores já classicamente muito associados a fatores ambientais como tabagismo, etilismo, entre outros. E a partir desse desenho do heredograma, a gente vai tentar mostrar, vai tentar entender se tem uma hipótese diagnóstica de uma síndrome hereditária e solicitar o exame genético. Eu posso olhar para o heredograma e falar, não, essa família não parece ser nada hereditário, todos os casos parecem ser esporádicos, você não precisa fazer nenhum teste genético e deve seguir o acompanhamento de rastreamento de outros cânceres, de acordo com a população geral. Mas se há uma suspeita por essa avaliação inicial, esses pacientes devem ser oferecido o teste genético, e hoje o teste genético,
como existem já vários genes que estão associados a aumento de risco para câncer, esse teste genético eu posso pedir análise só de um gene ou de múltiplos genes, que seriam os painéis, e isso é uma discussão, mesmo na área de oncogenética, ainda ampla, mas, a rigor, a avaliação inicial, a suspeita clínica que vai guiar se você vai fazer um painel ou vai analisar um gene isolado inicialmente. E depois de um resultado positivo, é super importante discutir com o paciente quais as implicações daquele resultado, o que significa de aumento de risco de outros cânceres e o que eu preciso fazer de rastreamento e se tem alguma medida de prevenção. Então, eu preciso fazer alguma cirurgia redutora de risco, tem indicação de fazer algum outro exame que eu não venho fazendo. Então, tudo isso é planejado com o paciente, assim como também é analisado nos familiares, indicado para os familiares o aconselhamento genético, e quem tem a mesma mutação, foi identificada a mesma mutação, seguiu o acompanhamento preconizado para aquela síndrome. Aqui é um exemplo de um heredograma de uma família atendida no AC Camargo. Então, a gente vê classicamente aqui um heredograma suspeito para síndrome hereditária. Então, a paciente teve câncer de mama bilateral aos 42 anos, aos 39, estava com 42 na época da consulta. Tem a mãe e mais 2 tias maternas com câncer de mama. Então, aqui a gente vê um padrão de heranças, mais de uma geração com pacientes com câncer, os cânceres se repetindo, aqui paciente com câncer de mama jovem e bilateral. Então, aqui seria uma família clássica, onde você não tem dúvida no aconselhamento inicial que essa paciente precisa de realizar teste genético. Existem diversas síndromes de predisposição hereditária a câncer. Então, a partir da história clínica do paciente, dos tipos de câncer da família, das idades, é que a gente vai suspeitar de qual dessas síndromes ou outras que não estão listadas aqui a gente vai estar suspeitando, e qual desses genes que a gente precisa testar, ou se a gente precisa, se a suspeita é de uma herança genética de predisposição a câncer, mas não tem uma síndrome única, tem critérios para mais de uma síndrome, se a gente precisa fazer um exame mais amplo, que seria o painel. O exame genético, como eu falei, a mutação genética de predisposição a câncer, ela está presente em todas as células. Então, eu não vou analisar o material do tumor, o material da biópsia, da cirurgia, que está guardado lá no laboratório. Como a gente mencionou, todo câncer é genético. Então, aquele tumor ele é cheio de mutações, que são as mutações que a gente chama somáticas, que acontecem só no tumor. E essas mutações do tumor, elas também podem ser pesquisadas hoje em dia, principalmente na era que a gente fala de oncologia personalizada, onde eu lido com tratamento direcionado para as mutações presentes no tumor. Existem testes genéticos que são feitos no tumor para avaliar quais são as alterações que aquele tumor tem e se tem alguma alteração que pode ser acionável por alguma droga disponível. Aqui a gente está falando de teste para avaliar síndrome de predisposição a câncer. Então, eu vou analisar o DNA de uma célula normal, normalmente do sangue ou da saliva, uma amostra da saliva, onde vai extrair DNA de uma célula da mucosa da boca. O aconselhamento genético em câncer, então, é importantíssimo a identificação e avaliação dos pacientes de alto risco, para a gente não perder não subdiagnosticar, subtestar esses pacientes, identificar nesses pacientes que têm indicação de teste genético após uma avaliação inicial, identificar qual que é a mutação através do teste genético e quais são os familiares que são portadores da mesma alteração, e, a partir daí, preconizar um rastreamento, um programa de rastreamento com exames de acordo com o risco de câncer para aquela mutação, para aquela síndrome. A gente não pode esquecer, como eu falei, pensando na oncologia personalizada, que as mutações germinativas, ou seja, essas mutações de câncer de predisposição a câncer, predisposição hereditária a câncer, elas também são de extrema importância na atualidade para o oncologista decidir, muitas vezes, o tratamento do paciente com câncer. Então, eu tenho uma informação de uma mutação de predisposição hereditária a câncer que vai ajudar a rastrear outros tumores que o paciente tem risco de ter ao longo da vida e a rastrear e de fazer diagnóstico precoce nos familiares, mas essa mesma informação, como, por exemplo, uma mutação do BRCA, um ou dois, ou uma mutação de um gene ATM, vão levar
para o oncologista a decisão de uso de algumas drogas, seja quimioterapias, como uma classe de drogas como platina, que esses tumores respondem mais, ou inibidores de PARP, que são drogas mais modernas, que a gente já tem aprovado no Brasil para mama, metastático e ovário, e também a gente sabe que esses tumores com mutação de BRCA, pâncreas e próstata também respondem a essas drogas. Então, essa informação também é de extrema relevância para a decisão terapêutica do oncologista. E o aconselhamento genético, a gente ainda é um campo que precisa evoluir muito na oncologia. A gente tem uma subcapacitação ainda de profissionais nessa área. Hoje em dia, a oncogenética, o aconselhamento genético, ele é realizado por oncologistas que se dedicam, que se especializam nessa área, e também por geneticistas, mas é um ato multiprofissional. Então, envolve psicólogos, envolve enfermeira, envolve o laboratório. Então, ainda há um subencaminhamento de pacientes, tanto pela falta de acesso a serviços de oncogenética, não só no Brasil, a gente vai ver que no mundo ainda tem também um número de pacientes que deveriam ser avaliadas que não são, como também a falta de capacitação, de formação de profissionais nessa área onde a gente tenta evoluir e melhorar. Então, recentemente foi publicado um artigo americano de mais de quase 21 mil mulheres. Algumas tiveram câncer de mama, outras não tiveram câncer de mama, mas tinham história familiar forte para câncer de mama. E o que eles observaram é que e hoje o que se sabe é que as pacientes, a gente segue muitos guidelines do NCCN, os guidelines das principais instituições americanas, o que elas recomendam para a testagem. Será que eu preciso testar todas as pacientes com câncer de mama? Não, provavelmente um paciente que tem câncer de mama aos 60, 70 anos, não tem história nenhuma na família, não é nenhum subtipo triplo negativo, eu não precisaria fazer nenhum teste genético. Então, a gente segue muitos guidelines hoje em dia. E esse estudo mostrou que 1 a cada 5 pacientes dessa população, elas foram testadas em algum momento. E 70% dessas pacientes testadas estavam de acordo com os guidelines, com as orientações, os protocolos, com os critérios que realmente precisam ser testados. Mas 27% dessas 20.700 pacientes, elas tinham indicação de realizar teste genético e não realizaram. Ou por falta de acesso ao teste, mesmo nos Estados Unidos, a gente sabe que algumas seguradoras não cobriam o teste. Isso aqui é um estudo grande que levou alguns anos, então o custo do teste ainda era mais alto. Ou pacientes que não foram encaminhadas, e isso a gente observa no nosso dia a dia, na nossa população também. Então, o acesso ao teste genético, por exemplo, nos nossos pacientes da rede pública, a gente não consegue oferecer, salvo situações em que a gente tem um protocolo de pesquisa, a gente tem verba de pesquisa, tem alguma pesquisa sendo desenvolvida para testar, para analisar algum gene ou alguma mutação específica, a gente consegue oferecer para os nossos pacientes. Mas pelo SUS, pela PAC, pelas autorizações de procedimentos de alto custo, a gente não tem teste genético. E o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, ampliou as indicações de testes genéticos para síndromes hereditárias de predisposição a câncer em 2016, o que foi um grande avanço, e em 2018 também, incluindo até os painéis, que são as análises de múltiplos genes. É importante também reforçar o aconselhamento pré e pós-teste. Então, mesmo que os testes genéticos, o acesso esteja mais fácil hoje em dia, o custo esteja mais barato, mas o profissional precisa entender aquele resultado, se aquela qualidade daquele laboratório, se o teste foi feito por completo, ou se a paciente ainda precisa de algum complemento, de algum teste a mais. Por exemplo, não basta ter tido câncer, a paciente relatar que teve câncer de mama aos 27 anos, fez o BRCA1 e BRCA2, que são os principais genes associados a câncer de mama hereditário, e não veio mutação, que está encerrado a avaliação, o aconselhamento genético. Esse paciente tem indicação de prosseguir com análise de outros genes. Então, um avanço a gente teve no Brasil na parte privada com relação à cobertura dos testes pelos planos de saúde, mas a gente precisa avançar ainda com relação à nossa população
da rede pública do SUS. E há sempre uma luta grande da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, que envolve várias instituições do Brasil que atendem, que têm serviços de oncogenética, e a nossa é uma delas, em tentar pleitear e batalhar por essa inclusão desses testes genéticos no rol de procedimentos de alto custo do SUS. Obrigada. Bom, gente, agora, vou subir um pouquinho aqui, vamos dar a voz para o Dr. Elano Carioca Freitas. Ele vai falar um pouco sobre a biópsia líquida dos conceitos das aplicações. Dr. Elano, por favor. Boa tarde. Eu vou tentar adiantar um pouquinho o tempo. Bem, a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é biópsia líquida, né? Então, a resposta é simples. É coleta de qualquer material oriundo de um fluido corporal. A gente vai falar aqui a maior parte do sangue, porque na maior parte das vezes a gente trabalha em relação a sangue. Mas isso pode ser líquido da pleura, pode ser líquido que banha o cérebro, que é o líquor, pode ser líquido peritoneal, ascite, pode ser qualquer líquido, urina. Então, a gente vai falar de alguns exemplos. Para que tirar esses líquidos? Com que finalidade a gente está falando de biópsia líquida? É o que a gente vai discorrer agora nesses próximos minutos. Então, o meu viés pessoal, os meus exemplos vão ser de câncer de pulmão, porque é com que eu mais trabalho aqui. Então, a gente tem 3 situações aí. Antes de falar de biópsia líquida, eu vou falar sobre biópsia tecidual, para que a gente entenda uma diferença muito importante. Para que a gente faça o diagnóstico de câncer, a gente precisa da biópsia tecidual. As pessoas têm confundido o conceito ainda com as novidades em relação à biópsia líquida, mas hoje é necessário tecido para fazer o diagnóstico. Então, o tecido pode ser retirado de diversas maneiras, ou por uma cirurgia, ou no caso do centro ali, no caso de câncer de pulmão, cerca de 70% a 80% das vezes a gente acaba biopsiando através de um agulhamento transtorácico, guiado por algum exame de imagem. E no exemplo da direita, a lesão que eu representei aí, ela é bem central, a bolinha vermelha, ela invade ali um brônquio principal, então, um aparelho de endoscopia por dentro do brônquio, uma broncoscopia, consegue chegar lá e fazer biópsia. Então, essas são as maneiras que a gente utiliza para obter aquele materialzinho que está no canto superior direito, ou seja, a análise da arquitetura tecidual, das características celulares que estão ali, para o patologista fechar um diagnóstico se isso é um tumor e que tipo de tumor ele é. Alguns exames adicionais são feitos. Os tecidos são necessários hoje em quantidades maiores do que era no passado, porque hoje a gente realiza mais testes além do passado. No passado a gente fazia uma coloração simples com HE e dizia o que dava para dizer. Com o passar dos anos a gente tem novos exames, imunistoquímica e agora testes moleculares, várias outras coisas. Então, isso não está próximo de ser substituído por biópsia líquida. Biópsia líquida veio para acrescentar e, de certa forma, para contribuir e, às vezes, até substituir, não no diagnóstico, mas em alguns momentos, digamos, da linha de cuidado do paciente. Então, quais são os componentes de uma amostra de sangue? Acho que todos vocês talvez já tenham feito em algum momento da vida de vocês um exame de sangue e aquele exame vai para dentro de um tubinho e esse tubinho tem partes, né? Tem o conteúdo das células vermelhas, tem um conteúdo intermediário ali, que tem hemácia, tem plaquetas e leucócitos, e tem o plasma, que é a maior parte. Do plasma é extraído o soro, onde são feitos vários exames, tá certo? Então, isso vocês são familiarizados. O que a gente vai falar aqui é sobre um uso adicional, porque o sangue e o plasma, eles carregam muita informação em relação ao que está acontecendo dentro do tumor. Então, aí à esquerda, a gente está representado um tumor, e isso é um dado de uma... O tratamento oncológico ele é multidisciplinar, a fisioterapeuta, o enfermeiro, farmacêutico, quem tem contato com o paciente deve ficar muito atento, não só o médico, o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta, para tentar entender se a gente está deixando passar alguma suspeita de câncer hereditário em algum paciente, deixando de oferecer aí um aconselhamento genético e todo o aconselhamento pós-diagnóstico de uma síndrome. Então, pacientes que têm mais de um tumor primário,
Pacientes que têm diagnóstico de câncer numa idade mais precoce do que a população geral, ou seja, tem um câncer de mama jovem, abaixo de 45 anos, tem câncer de intestino, colo retal, abaixo de 50 anos, pacientes que têm tumores que são alguns subtipos mais característicos, que chamam mais atenção para alguma mutação hereditária, o câncer de mama triplo negativo, câncer de mama em homem, o carcinoma medular de tireoide, ou carcinoma do córtex de adrenal, ou mesmo um paciente que tem um câncer e tem vários familiares que têm câncer. Então, esses sinais devem ser alertas para os profissionais da área de oncologia para encaminhar esse paciente para o aconselhamento genético. Não quer dizer que todos esses pacientes que são encaminhados, eles precisam fazer teste genético, mas merecem pelo menos uma avaliação inicial especializada na área de oncogenética. E o aconselhamento genético em câncer, de que ele vai consistir? Então, é um aconselhamento que não é uma consulta única, ou seja, uma consulta inicial que vai envolver o entendimento daquela família dos casos de câncer, as idades que os pacientes tiveram câncer, os tipos de câncer, onde a gente vai desenhar um heredograma, uma árvore genealógica, colocando os casos de câncer e as idades em que eles apareceram, para tentar entender se tem um padrão de herança. Às vezes o paciente tem vários familiares com câncer, mas quando a gente coloca no papel, quando a gente desenha aquela árvore da família, a gente observa que são todos casos acima de 60, 70 anos, e muitas vezes tumores já classicamente muito associados a fatores ambientais, como tabagismo, etilismo, entre outros. E, a partir desse desenho do heredograma, a gente vai tentar mostrar, vai tentar entender se tem uma hipótese diagnóstica de uma síndrome hereditária e solicitar o exame genético. Eu posso olhar para o heredograma e falar, não, essa família não parece ser nada hereditário, todos os casos parecem ser esporádicos, você não precisa fazer nenhum teste genético e deve seguir o acompanhamento de rastreamento de outros cânceres, de acordo com a população geral. Mas se há uma suspeita por essa avaliação inicial, esses pacientes devem ser oferecido o teste genético, e hoje o teste genético, como existem já vários genes que estão associados a aumento de risco para câncer, esse teste genético eu posso pedir análise só de um gene ou de múltiplos genes, que seriam os painéis, e isso é uma discussão mesmo na área de oncogenética ainda ampla, mas a rigor a avaliação inicial, a suspeita clínica que vai guiar se você vai fazer um painel ou vai analisar um gene isolado inicialmente. E depois de um resultado positivo, é super importante discutir com o paciente quais as implicações daquele resultado, o que significa de aumento de risco de outros cânceres e o que eu preciso fazer de rastreamento e se tem alguma medida de prevenção. Então, eu preciso fazer alguma cirurgia redutora de risco, tem indicação de fazer algum outro exame que eu não venho fazendo. Então, tudo isso é planejado com o paciente, assim como também é analisado nos familiares, indicado para os familiares o aconselhamento genético, e quem tem a mesma mutação, foi identificada a mesma mutação, seguiu o acompanhamento preconizado para aquela síndrome. Aqui é um exemplo de um heredograma de uma família atendida no AC Camargo. Então, a gente vê classicamente aqui um heredograma suspeito para síndrome hereditária. Então, a paciente teve câncer de mama bilateral aos 42 anos, aos 39, estava com 42 na época da consulta, tem a mãe e mais 2 tias maternas com câncer de mama. Então, aqui a gente vê um padrão de heranças, mais de uma geração com pacientes com câncer, os cânceres se repetindo, aqui paciente com câncer de mama jovem, bilateral. Então, aqui seria uma família clássica, onde você não tem dúvida no aconselhamento inicial que essa paciente precisa de realizar teste genético. Existem diversas síndromes de predisposição hereditária a câncer, então, a partir da história clínica do paciente, dos tipos de câncer da família, das idades, é que a gente vai suspeitar de qual dessas síndromes ou outras que não estão listadas aqui a gente vai estar suspeitando e qual desses genes que a gente precisa testar, ou se a gente precisa, se a suspeita é de uma herança genética de predisposição a câncer, mas não tem uma síndrome única, tem critérios para mais de uma síndrome, se a gente precisa fazer um exame mais amplo, que seria o painel.
O exame genético, como eu falei, a mutação genética de predisposição a câncer, ela está presente em todas as células. Então, eu não vou analisar o material do tumor, o material da biópsia, da cirurgia, que está guardado lá no laboratório. Como a gente mencionou, todo câncer é genético. Então, aquele tumor, ele é cheio de mutações, que são as mutações que a gente chama somáticas, que acontecem só no tumor. E essas mutações do tumor, elas também podem ser pesquisadas hoje em dia, principalmente na era que a gente fala de oncologia personalizada, onde eu lido com tratamento direcionado para as mutações presentes no tumor. Existem testes genéticos que são feitos no tumor para avaliar quais são as alterações que aquele tumor tem e se tem alguma alteração que pode ser acionável por alguma droga disponível. Aqui a gente está falando de teste para avaliar síndrome de predisposição a câncer. Então, eu vou analisar o DNA de uma célula normal, normalmente do sangue ou da saliva, uma amostra da saliva, onde vai extrair DNA de uma célula da mucosa da boca. O aconselhamento genético em câncer, então, é importantíssimo a identificação e avaliação dos pacientes de alto risco, para a gente não perder não subdiagnosticar, subtestar esses pacientes, identificar nesses pacientes que têm indicação de teste genético após uma avaliação inicial, identificar qual que é a mutação através do teste genético e quais são os familiares que são portadores da mesma alteração e, a partir daí, preconizar um rastreamento, um programa de rastreamento com exames de acordo com o risco de câncer para aquela mutação, para aquela síndrome. A gente não pode esquecer, como eu falei, pensando na oncologia personalizada, que as mutações germinativas, ou seja, essas mutações de câncer de predisposição a câncer, predisposição hereditária a câncer, elas também são de extrema importância na atualidade para o oncologista decidir, muitas vezes, o tratamento do paciente com câncer. Então, eu tenho uma informação de uma mutação de predisposição hereditária a câncer que vai ajudar a rastrear outros tumores que o paciente tem risco de ter ao longo da vida e a rastrear e de fazer diagnóstico precoce nos familiares, mas essa mesma informação, como, por exemplo, uma mutação do BRCA, um ou dois, ou uma mutação do gene ATM, vão levar para o oncologista a decisão de uso de algumas drogas, seja quimioterapias, como uma classe de drogas como platina, que esses tumores respondem mais, ou inibidores de PARP, que são drogas mais modernas, que a gente já tem aprovado no Brasil para mama, metastático e ovário, e também a gente sabe que esses tumores com mutação de BRCA, pâncreas e próstata também respondem a essas drogas. Então, essa informação também é de extrema relevância para a decisão terapêutica do oncologista. E o aconselhamento genético, a gente ainda é um campo que precisa evoluir muito na oncologia. A gente tem uma subcapacitação ainda de profissionais nessa área. Hoje em dia, a oncogenética, o aconselhamento genético, ele é realizado por oncologistas que se dedicam, que se especializam nessa área, e também por geneticistas, mas é um ato multiprofissional. Então, envolve psicólogos, envolve enfermeira, envolve o laboratório. Então, ainda há um subencaminhamento de pacientes, tanto pela falta de acesso a serviços de oncogenética, não só no Brasil, a gente vai ver que no mundo ainda tem também um número de pacientes que deveriam ser avaliadas que não são, como também a falta de capacitação, de formação de profissionais nessa área, onde a gente tenta evoluir e melhorar. Então, recentemente foi publicado um artigo americano de mais de quase 21 mil mulheres. Algumas tiveram câncer de mama, outras não tiveram câncer de mama, mas tinham história familiar forte para câncer de mama. E o que eles observaram é que e hoje o que se sabe é que as pacientes, a gente segue muitos guidelines do NCCN, os guidelines das principais instituições americanas, o que elas recomendam para a testagem. Será que eu preciso testar todas as pacientes com câncer de mama? Não, provavelmente um paciente que tem câncer de mama aos 60, 70 anos, não tem história nenhuma na família, não é nenhum subtipo triplo negativo, eu não precisaria
fazer nenhum teste genético. Então, a gente segue muitos guidelines hoje em dia. E esse estudo mostrou que 1 a cada 5 pacientes dessa população, elas foram testadas em algum momento. E 70% dessas pacientes testadas estavam de acordo com os guidelines, com as orientações, os protocolos, com os critérios que realmente precisam ser testados. Mas 27% dessas 20.700 pacientes, elas tinham indicação de realizar teste genético e não realizaram. Ou por acesso, falta de acesso ao teste, mesmo nos Estados Unidos, a gente sabe que algumas seguradoras não cobriam o teste. Isso aqui é um estudo grande que levou alguns anos, então o custo do teste ainda era mais alto. Ou pacientes que não foram encaminhadas, e isso a gente observa no nosso dia a dia, na nossa população também. Então, o acesso ao teste genético, por exemplo, nos nossos pacientes da rede pública, a gente não consegue oferecer, salvo situações em que a gente tem um protocolo de pesquisa, a gente tem verba de pesquisa, tem alguma pesquisa sendo desenvolvida para testar, para analisar algum gene ou alguma mutação específica, a gente consegue oferecer para os nossos pacientes. Mas pelo SUS, pela PAC, pelas autorizações de procedimentos de alto custo, a gente não tem teste genético. E o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, ampliou as indicações de testes genéticos para síndromes hereditárias de predisposição a câncer em 2016, o que foi um grande avanço, e em 2018 também, incluindo até os painéis, que são as análises de múltiplos genes. É importante também reforçar o aconselhamento pré e pós-teste. Então, mesmo que os testes genéticos, o acesso esteja mais fácil hoje em dia, o custo esteja mais barato, mas o profissional precisa entender aquele resultado, se aquela qualidade daquele laboratório, se o teste foi feito por completo, ou se a paciente ainda precisa de algum complemento, de algum teste a mais. Por exemplo, não basta ter tido câncer, a paciente relatar que teve câncer de mama aos 27 anos, fez o BRCA1 e BRCA2, que são os principais genes associados a câncer de mama hereditário, e não veio mutação, que está encerrado a avaliação, o aconselhamento genético. Esse paciente tem indicação de prosseguir com análise de outros genes. Então, um avanço a gente teve no Brasil na parte privada com relação à cobertura dos testes pelos planos de saúde, mas a gente precisa avançar ainda com relação à nossa população da rede pública, do SUS. E há sempre uma luta grande da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, que envolve várias instituições do Brasil que têm serviços de oncogenética, e a nossa é uma delas, em tentar pleitear e batalhar por essa inclusão desses testes genéticos no rol de procedimentos de alto custo do SUS. Obrigada. Bom, gente, agora, vou subir um pouquinho aqui, vamos dar a voz para o Dr. Elano Carioca Freitas. Ele vai falar um pouco sobre a biópsia líquida, dos conceitos das aplicações. Dr. Elano, por favor. Boa tarde. Eu vou tentar adiantar um pouquinho o tempo. Bem, a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é biópsia líquida, né? Então, a resposta é simples. É coleta de qualquer material oriundo de um fluido corporal. A gente vai falar aqui a maior parte do sangue, porque na maior parte das vezes a gente trabalha em relação a sangue. Mas isso pode ser líquido da pleura, pode ser líquido que banha o cérebro, que é o líquor, pode ser líquido peritoneal, ascite, pode ser qualquer líquido, urina. Então, a gente vai falar de alguns exemplos. Para que tirar esses líquidos? Com que finalidade a gente está falando de biópsia líquida? É o que a gente vai discorrer agora nesses próximos minutos. Então, o meu viés pessoal, os meus exemplos vão ser de câncer de pulmão, porque é com que eu mais trabalho aqui. Então, a gente tem 3 situações aí. Antes de falar de biópsia líquida, eu vou falar sobre biópsia tecidual, para que a gente entenda uma diferença muito importante. Para que a gente faça o diagnóstico de câncer, a gente precisa da biópsia tecidual. As pessoas têm confundido o conceito ainda com as novidades em relação à biópsia líquida, mas hoje é necessário tecido para fazer o diagnóstico. Então, o tecido pode ser retirado de diversas maneiras, ou por uma cirurgia,
ou no caso do centro ali, no caso de câncer de pulmão, cerca de 70% a 80% das vezes a gente acaba biopsiando através de um agulhamento transtorácico, guiado por algum exame de imagem. E no exemplo da direita, a lesão que eu representei aí, ela é bem central, a bolinha vermelha, ela invade ali um brônquio principal, então um aparelho de endoscopia por dentro do brônquio, uma broncoscopia, consegue chegar lá e fazer biópsia. Então, essas são as maneiras que a gente utiliza para obter aquele materialzinho que está no canto superior direito, ou seja, a análise da arquitetura tecidual, das características celulares que estão ali, para o patologista fechar um diagnóstico se isso é um tumor e que tipo de tumor ele é. Alguns exames adicionais são feitos. Os tecidos são necessários hoje em quantidades maiores do que era no passado, porque hoje a gente realiza mais testes além do passado. No passado a gente fazia uma coloração simples com HE e dizia o que dava para dizer. Com o passar dos anos a gente tem novos exames, imunistoquímica e agora testes moleculares, várias outras coisas. Então isso não está próximo de ser substituído por biópsia líquida. Biópsia líquida veio para acrescentar e, de certa forma, para contribuir e, às vezes, até substituir, não no diagnóstico, mas em alguns momentos, digamos, da linha de cuidado do paciente. Então, quais são os componentes de uma amostra de sangue? Acho que todos vocês talvez já tenham feito em algum momento da vida de vocês um exame de sangue e aquele exame vai para dentro de um tubinho e esse tubinho tem partes, né? Tem o conteúdo das células vermelhas, tem um conteúdo intermediário ali, que tem hemácia, tem plaquetas e leucócitos, e tem o plasma, que é a maior parte. Do plasma é extraído o soro, onde são feitos vários exames, tá certo? Então, isso vocês são familiarizados. O que a gente vai falar aqui é sobre um uso adicional, porque o sangue e o plasma, eles carregam muita informação em relação ao que está acontecendo dentro do tumor. Então, aí à esquerda, a gente está representado um tumor, e isso é um dado de uma